Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou mostrar como cadastrar usuários no back-end Spring Boot. Vou acessar aqui os projetos pela pasta Dolphin. Vou vir aqui no último projeto, vou clicar com o botão direito nele, duplicar aqui. Vou trocar para 35 e apagar lá no final a opção cópia. Pronto. Agora vou clicar com o botão direito nela e vou em abrir com o Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code aberto, primeiramente vou vir aqui em terminal, novo terminal. E agora aqui eu vou executar o comando de start. Pronto, finalizada a inicialização do sistema, então deu tudo certo. Aí eu vou abrir aqui o navegador. Aqui no meu computador eu vou usar o navegador Web Firefox. Se você tiver algum instalado aí, pode usar qualquer um. Com o navegador aberto, vou vir aqui e digitar o endereço que eu configurei no vídeo anterior. Feito a requisição, ele foi no servidor, buscou a informação dos usuários que eu tenho cadastrado. Agora eu quero cadastrar mais um usuário. Como que eu faço para fazer esse cadastro? Primeiramente, aqui pelo navegador eu não vou conseguir fazer este procedimento. Vou ter que ter um local onde eu possa criar essa requisição e enviar através de um comando post. Porque aqui o comando que é feito é o comando get. Então eu tenho que fazer o comando post. Para isso, nós vamos utilizar uma ferramenta para fazer esse procedimento. Então tem várias ferramentas aí no mercado que você possa instalar para fazer esse tipo de procedimento. Mas no caso aqui nós vamos utilizar uma específica que é a Insomnia. Essa ferramenta ela vai nos proporcionar a facilidade para fazer o post. Então você vai vir aqui, ó, insomnia.rest, vai clicar nela para fazer o download. Lembrando que aqui nós estamos utilizando o Ubuntu, então você pode fazer o download por aqui ou procurar alguma outra forma de instalação, onde você faça a instalação manualmente. Então você pode procurar algumas opções específicas aí na internet para fazer a instalação. Nós aqui vamos fazer a instalação da seguinte maneira. Nós vamos vir aqui e procurar pelo console. Aqui no console, primeiramente eu vou digitar echo, vou colocar aspa dupla, deb, abrir o colchete, escrever trusted, yes, e arc AMD 64. Vou escrever dessa forma aqui e colocar https conghq.com/insomnia-ubuntu e escrever agora default all. Colocar dessa forma aqui, fechar as aspas duplas, colocar essa barra, vou dar um enter e agora vou colocar pipe sudo t-a /etc /apt /source .list.d /insomnia.list. Vou dar um enter. Vou digitar a senha aqui do meu sistema. Dar um enter. Ele vai aparecer essa informação aqui agora. Aí eu digito sudo apt update. Vou dar um enter. Depois desse procedimento ele apareceu algumas informações. Agora vou dar um clear para limpar a tela e vou digitar sudo apt install insomnia. Vou colocar "-y" e dar um enter. Certo, aqui ele pede para instalar também o Snap. Deixa eu verificar se o Snap aqui já está instalado. Version.
Sim, ele já está instalado e eu vou colocar para ele utilizar o Snap. Snap install Insomnia. Vou dar um Enter. Certo, feito o procedimento, deu certo a instalação com o Snap e vou verificar se o Insomnia está instalado. Certo, com aquele comando digitado no terminal, ele na verdade abriu foi o Insomnia. Então eu posso fechá-lo aqui, ele vai fechar aqui, posso fechar também o terminal, posso fechar agora, vou deixar por enquanto o navegador aberto, vou vir aqui ó, na opção do iniciar aqui, vou procurar aqui ó, pesquisa por Insomnia. Aí ele aparece o aplicativo aqui. Se você quiser também, você pode vir diretamente pelo atalho aqui, ó, Alt espaço. Aí ele abre uma janelinha aqui em cima, aí você digita Insomnia. Ele vai aparecer o programa, você clica nele. Com o Insomnia aberto, você pode vir aqui na opção do Insomnia. Ele vai ter as opções aqui para você utilizar. Você pode vir aqui ó, em Create e colocar algumas dessas opções. Nós vamos colocar a Request Collection, que é o que nós precisamos fazer. Vou colocar aqui o nome de cadastro e clicar aqui em Create. Feito isso, ele entrou aqui ó, na opção do cadastro. Então nós vamos vir aqui do lado de cá e criar um HTTP Request. Primeiramente, observe aqui que ele está chamando pelo GET. Então, nós vamos vir aqui, clicar com o botão direito, vir na opção Renomear. Vamos colocar aqui como Index e Rename. Agora, nós vamos vir aqui ó, e pegar esse endereço. Dar um Ctrl C aqui. Agora eu já posso fechar o navegador e vir aqui no endereço e digitar e colar a informação do endereço aqui, ó, http localhost 2.8080/users. Aqui agora eu posso clicar em Send, que ele vai fazer o mesmo procedimento lá do navegador, que é um GET. Observe que ele vai trazer as informações do servidor aqui para cá. Vou clicar em Send. Pronto, finalizado o processo, ele foi lá e observe que ele trouxe a lista de usuários. E aqui, então, nós vamos fazer algo semelhante. Então, eu vou clicar aqui, clicar em Duplicate. Ao invés de Index, eu vou colocar Store. E vou clicar em Create. Agora, observe, nós temos o Index aqui em cima e o Store aqui embaixo. O Store está com Get também. Eu vou trocar para Post. E aqui dentro do Post, eu tenho o Buddy. No Buddy, eu vou colocar o JSON, que é um formato pelo qual nós podemos enviar as informações para o servidor. E aqui observe que cada opção dessa aqui ó, é um usuário, então ele está no formato pronto de um JSON. Aqui então nós temos a chave e as opções ID, Name e Age. Então nós podemos vir aqui, ó, colocar as chaves e colocar a opção ID. Como nós vamos cadastrar e o ID é criado automaticamente no banco de dados, então nós não precisamos mandar o atributo ID. Vamos mandar apenas o atributo Name, e aí você separa aqui por 2 pontos, coloca o nome que você quiser. Observando aqui, ó, nós já temos 4 exemplos. Então eu vou colocar o exemplo 5. Vou colocar Name 5 e separo por uma vírgula e agora eu coloco o Age. E aí eu não preciso colocar aspas porque eu vou enviar um número inteiro. Então eu posso colocar aqui 30. Posso colocar apenas o número. Pronto, esse aqui foi o formato do JSON que será enviado. Então ele vai chegar lá do outro lado com essas informações. Mas como que eu faço isso? Se eu clicar aqui agora, eu vou clicar em Send. Observe que ele não encontrou o local para fazer esse cadastro. Então nós temos que vir aqui no projeto e criar. Então vou vir aqui
na opção de controller, que é a porta de entrada daquelas requisições. Então nós já temos o get está funcionando normalmente. Então aqui embaixo eu vou criar o post. E para criar o post eu vou fazer o mesmo procedimento ali. Ao invés de eu colocar um get, eu coloco um post. Então arroba post mapping. Aí eu tenho que vir aqui e importar também essa opção. Vou vir aqui e colocar post mapping. Pronto, agora eu já tenho onde chegar a opção. Aí quando ele chegar aqui, ele vai cair em um método. Então eu vou criar um método, vou colocar como void, porque ele não vai retornar nada, e vou colocar aqui o método como nome store. E agora ele vai chegar aqui nesse local. Quando ele chegar através do post, ele chegar aqui nesse local, eu vou capturar a informação através de um @request buddy. Por que buddy? Buddy porque aqui, ó, eu estou enviando através do buddy, que é essa opção aqui, ó, é o corpo da mensagem. Então ele vai ir pelo corpo da mensagem. Então eu capturo essa informação aqui, ó, request buddy. Aí o que eu estou enviando de lá para cá? Eu estou enviando um cadastro de usuários, não é? Então eu vou utilizar o meu modelo usuário que eu criei aqui, ó. Esse modelo usuário ele vai salvar num objeto usuário. Então a partir desse momento aqui, ó, eu já vou receber essa informação. Se eu vier aqui e colocar um system.out.println, aqui eu posso utilizar o meu objeto e pegar o nome que ele está enviando através do campo name. E posso também fazer o mesmo procedimento aqui com a idade. Aí ele vai capturar os dois campos. Lembra que eu não estou enviando o ID, então não tem como eu capturar o ID porque eu não enviei o ID aqui. Eu enviei só o name e o age. Esse get name, get e só para você lembrar, eles estão aqui, ó. Quando eu envio o nome, eu pego ele pelo get name, que aí ele retorna o nome. Quando eu envio pelo age, aí ele vem no de baixo, ó, get name, age, que é isso aqui, ó, ele retorna. Essa aula nós fizemos bem lá atrás. Aí é só, se você tiver esquecido o que é só voltar lá que você vai entender novamente o que é o procedimento. Então, feito isso, vou dar um Ctrl S para salvar. E aí eu vou vir aqui e restartar o sistema. Dou um Ctrl C, aperto para cima e dou um Enter. Certo, feito o procedimento, eu já até sei qual é o erro que eu não importei aqui o request buddy, mas vamos confirmar qual é o erro que está ocorrendo. Vou vir aqui, olhar, buscar a informação e está aqui, ó, public void stored, request buddy não existe, não foi encontrado, ou seja, eu não importei, então eu tenho que importar esse request buddy aqui. Posso fazer em qualquer lugar desses aqui, vou fazer junto aqui para ficar próximo ao post. Então vou vir aqui e colocar a informação aqui. Agora sim, posso dar um Ctrl S para salvar. E agora aqui embaixo eu posso dar o restart novamente no sistema. Então vou vir aqui e executar. Feito o procedimento, ele deu o start. Então agora vou subir só um pouquinho aqui, porque aqui embaixo vai aparecer aquela informação. Vou vir aqui, ó, e clicar em Send novamente. Certo, feito o procedimento, vou voltar aqui e observar, ó, aqui está o name e o name 5 e a idade, que é 30. Bom, então feito este procedimento agora, eu posso vir aqui, né, lembra que lá no cadastro, voltando aqui no menu, quando nós fazíamos esse procedimento, nós víamos aqui, ó, na opção 2, que é o cadastro, né? Então eu ia lá no Register,
e trazia esse usuário para cá. Ó. E depois eu pegava esse usuário e enviava para o user service lá para o store. Lembra desse método aqui? Que eu ia lá no register, no user register aqui, ó, cadastrava o usuário e retornava ele. Então ele mandava para mim o name e a idade. Aí retornava, quando retornava ele chegava no menu. Aqui no menu eu guardava aqui no user e enviava esse user para o store. Então agora o que eu vou fazer? Quando eu envio de lá para cá, daqui desse Insomnia, quando eu envio a informação, ele chega aqui, ó, e salva nesse user. Aí o que eu posso fazer é colocar aqui o user, esse user aqui, ó, enviá-lo lá para o store para ele armazenar. Esse aqui eu vou comentar, vou apertar aqui Ctrl barra, selecionar e apertar Ctrl barra, eu já comento aqui, deixo ele comentado essa opção que eu não vou usar ela por enquanto. E aí o que vai acontecer é o seguinte, ele vai trazer a informação para o user, essa informação vai ser enviada para o store do user service, esse user service já foi criado aqui, ó, então ele vai ser enviado lá para o, vou vir aqui no user service, procurar ele aqui, tá aqui em service, ele vai cair aqui, ó, no store, né? Então esse user, ele vai cair aqui no store, que vai ser enviado para o user repository lá no save. Então eu vou vir no user repository, que está lá no save, procurar por ele aqui, ó. Lá no save ele vai trazer o user, quando ele chegar aqui ele vai fazer todo o procedimento e inserir no banco de dados, através desse comando aqui, né? Aí ele vai lá no banco de dados executar com os dois atributos, com o name e a idade. E aí vai executar e pronto. E aí ele vai, quando ele chegar aqui, ó, automaticamente ele vai finalizar esse processo. Quando ele for lá no banco de dados executar. Se ele der algum erro, não deu certo. Se não der erro, é porque funcionou. Aí ele cadastra lá. Aí nós podemos usar o get para buscar a informação que foi cadastrada. Então vamos executar novamente o servidor. Vou dar um Ctrl C aqui para parar o servidor e executar o boot run. Vou dar um Enter. Certo, feito o procedimento, ele já deu o start, então agora nós já podemos manipular aqui o servidor por aqui. Então vou vir aqui, primeiramente, eu vou trazer as informações normalmente, que são as informações que já estão no sistema. Observa aqui, ó, tem o ID 4, então é a última informação. Vou vir aqui agora e salvar o 5. Vou clicar em Send. Feito o procedimento, ele não deu nenhum erro, então eu vou vir aqui novamente no Index e vou clicar em Send. Feito o procedimento, agora ele trouxe o ID 5. Ou seja, nós temos agora 5 cadastros lá dentro do banco de dados do nosso servidor. Então se eu vier aqui, ó, aqui dentro da codificação que nós fizemos, nós já temos a entrada, na verdade a saída, né, que são os dados, e a entrada de dados, que é por aqui. Então nós colocamos os dados através do post e pesquisamos os dados através do get. Observe que aqui, ó, quando você vai fazer essa opção aqui de escolha do método de request, você clica aqui, ó, e tem várias opções. Ó. Tem um post, tem um put, patch, delete e essas outras opções. Então, aqui você vai utilizar o get para buscar informação, post para cadastrar, o put você vai utilizar para editar as informações por completo, ou seja, você vai pegar um objeto inteiro e vai editá-lo por completo. Agora o patch, você vai editar só uma parte, você pode editar só o name, só o age, entendeu? Então o patch é dessa forma, e o put você edita tudo, o patch partes. E o delete, você vai deletar toda o objeto. Então esses verbos são verbos que você pode utilizar aqui no request também. E a princípio hoje, que eu queria passar mesmo era só o post. Então já lhe mostrei como você pode cadastrar. E agora você já tem um back-end funcional, onde você já pode cadastrar e
ler todas as informações do banco de dados. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.